Olá, meus queridos irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui para mais um vídeo aula no nosso curso teológico do nosso Instituto Sefitademini, e nós iremos gravar mais um vídeo aula. Esse aqui, é o nosso instituto. A nossa teologia aqui é um médio avançado. E nós estamos aqui com a doutrina maravilhosa que vamos trazer para os irmãos aqui. Essa doutrina que vamos trazer é a doutrina de angelologia. Nós estamos aqui na nossa quarta aula de angelologia, a doutrina dos anjos. Lembrando que nós estamos no nosso primeiro período da aula, e a página é a página 14 da nossa apostila. Muito bem, nós estamos falando sobre um assunto importante aqui, que é a doutrina dos arcanjos, no plural, doutrina dos arcanjos. Já explicamos, lá atrás, sobre os arcanjos. Apesar da Bíblia mencionar o arcanjo no singular, ouvindo a voz do arcanjo no singular, mas no livro do profeta Daniel nos dá uma base de existir outros arcanjos, quando Daniel fala que Miguel, um dos primeiros príncipes, então dá para entender que temos mais de um arcanjo, temos vários arcanjos, Eu acho que a ênfase de a Bíblia mencionar o arcanjo Miguel e mencionar no singular, porque o arcanjo Miguel é um arcanjo que é chefe, chefe, é um arqueângelo, ele é um arqueanjo que é chefe, dos outros anjos, um chefe maior, e também por ele ser protetor da nação de Israel, Mas nós vamos então continuar estudando aqui sobre essa doutrina, que é a doutrina dos arcanjos. Então, meus irmãos, nós iremos neste momento agora, nós vamos falar sobre os anjos sentinelas. Esses anjos sentinelas são conhecidos como santos anjos sentinelas e guardiões. Na cultura bíblica, são simbolicamente chamados de estrelas. Quando a Bíblia fala chama os anjos de estrelas, está falando desses anjos sentinelas, como é visto nesta passagem a seguir.
que vai dizer assim: e lá eu vi 7 estrelas semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: as estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Nós vamos achar este escrito no livro de Enoque, capítulo 18, versículo 14 a 16. Mas alguém pode pensar assim: o livro de Enoque não é um livro que faz parte da Bíblia. São livros apócrifos. Não é apócrifo mesmo, né? Os livros que não são registrados na Bíblia são livros apócrifos. Sim, existe muito livro apócrifos e muitos livros que eram estudados pelos nossos patriarcas. Era estudado por Abraão, era estudado por Moisés, era estudado pelos os patriarcas. Nós vamos ver no livro de Reis, vamos ver falando ali sobre alguns livros apócrifos. Por exemplo, o Antigo Testamento fala sobre o livro dos justos, né? Vai dizer: olha, isso está escrito nos livros dos justos. Também ali vai falar sobre o livro de Azer, que é outro livro apócrifo, que eram estudados pelos nossos patriarcas. E por que não dizer do apóstolo Judas, que na sua epístola, ele fez menção do livro de Enoque. Ele fez menção do livro de Enoque na sua epístola. Será que se o livro de Enoque fosse um livro mentiroso, para nós não poder aprender nada com ele, será que o apóstolo Judas mencionaria o livro de Enoque, quando ele diz assim: olha, nisto profetizou Enoque, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos anjos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, que é seus anjos. Então, Enoque falou. É claro que por causa das atualizações que foram feitas no decorrer do tempo, nós não vamos pegar tudo que está no livro de Enoque para nós, mas algumas coisas dá para pegar, porque nos dá respaldo bíblico. Nos dá respaldo bíblico, né? Por exemplo, o nome arcanjos no plural, que olhando pela Bíblia ela fala no singular, mas no livro de Daniel vai dizer que Miguel, um dos arcanjos, um dos príncipes, Miguel, um dos primeiros príncipes, vai estar no livro de Daniel. E no livro de Enoque, aqui fala sobre uma variedade de arcanjos. Amém? Tudo bem até aí? Então, vamos mudar de página para a página de número 15. Página 15.
Também no livro de Enoque, capítulo 21, versículo 3, vai dizer assim: lá também vi 7 estrelas do céu, amarradas juntas. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas? E por que foram removidas do seu lugar? Notemos aqui que essas duas passagens se referem aos anjos sentinelas que caíram e mais tarde levaram ao declínio da sociedade daquela época. O número 7 na Cabala representa a perfeição ou algo que está completo, que neste caso pode simbolizar toda a complexidade desta posição, que segundo Enoque não poderia ser enumerada debaixo, deixando aqui a referência de que 7 pode não representar a totalidade numeral deste cargo, pois o próprio livro descreve uma coletividade maior, a coletividade maior de arcanjos. Eles tem uns nomes muito difíceis aqui, né, que são nome hebraico, mas nós vamos falar, né? Olha só, eles vamos falar aqui de coletividade de arcanjos. Olha, o primeiro aqui é Semi-Razan. O segundo, Articof. Difícil, né? Articof. O terceiro é Rantel. Lembrando que a palavra El significa Deus, viu? El, Deus. O quarto, Cocabel. O quinto, Ramel. O sexto, Daniel. Poderia ser Daniel. O sétimo, Zequiel. O oitavo, Baraquel. O nono, Azael. O décimo, Hermoni. 12º, Matarel. 13º, Ananel. 14º, Estauel. 15º, Sanciel. 16º, Sariel. 17º, Tumiel. 18º, Turiel. 19º, Iomiel. E agora o 20º, né? Iradiel. É complicado, mas é um estudo que nós estamos aprendendo muito com ele aqui, né? Muito bem. Conhecimento, isso é muito importante. Vamos lá, vamos dar continuidade.
E como já tinha explicado lá atrás, eu tinha explicado que segundo alguns trechos, esse número era bem maior, e assim diz o livro, que o julgamento daquela geração e dos caídos era presenciado pelos sentinelas fiéis do Senhor, onde temos a descrição contextual de seis sentinelas. Vai estar no capítulo 20 de Enoque, né? São estes os nomes dos anjos sentinelas, o nome de 6 anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Uriel, ele cuida dessa área aí do clamor e do terror. Ele ajuda, ele pode ajudar alguém que está clamando, ou alguém que está sendo aterrorizado, sofrendo terror, né? Da mesma forma que ele ajuda, também se ele for receber uma ordem de Deus, ele pode também trazer o terror e trazer também o clamor. É Uriel. Temos aí o segundo, que é o Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Então, temos o terceiro anjo sentinela aqui, é o Raguel, pode chamar de Raguel, um dos santos anjos, o qual aflige punição ao mundo e às lamúrias. É o anjo que é enviado para punir, né? Ele aflige punição ao mundo e às lamúrias. As pessoas ficam lamentando, né? Lamuriando. Então ele é enviado para fazer punição, esse tipo de gente. Temos o Miguel, um dos santos anjos, o qual preside sobre a virtude humana, comanda a ação israelita. Então Miguel, ele é responsável pela nação de Israel, Esse negócio de falar, Miguel está aqui na igreja, não está. Miguel está lá comandando a nação de Israel, vigiando ali a nação, cuidando, protegendo a nação de Israel. Ele é o protetor de Israel, o anjo protetor, né? Temos aqui também o Saraquiel, que é um dos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens, espírito dos filhos dos homens, que transgridem as leis de Deus. Então, esse Saraquiel, ele tem a função de punir os homens que transgridem a lei de Deus. Temos aqui o sexto, que é o Gabriel, um dos santos anjos, que preside sobre Iquizate, que é serpentes, sobre o paraíso e sobre o querubim. Também este Gabriel, ele é responsável por trazer mensagens específicas de Deus. Muito bem.
Tudo bem até aí, irmãos? Amém. Amém? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Vamos falar sobre os 4 arcanjos que presidem sobre a natureza humana. Os 4 arcanjos que presidem sobre a natureza humana. Provavelmente os 7 anjos que falta nesta passagem, o 7º anjo que falta nesta passagem é o Fanuel. E podemos concluir isso, pois o livro descreve 4 cantos importantes da habitação celeste, ou da presença de Deus, e vemos a descrição formal deste anjo em um destes cantos, que vai dizer assim: depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. E eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto? Mudando para a página de número 16. Quem é aqueles? Quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, que é o Gabriel. O quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, que é Fanuel. Fanuel, a palavra Fanuel significa face de Deus. Fanuel significa face de Deus. O anjo que traz a face de Deus. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus, do Altíssimo Deus, e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Você vai achar isso no escrito de Enoque, capítulo 40, do versículo 8 ao 9. Conclusão: é bem claro nas escrituras que Jesus não é e nunca foi um anjo ou um arcanjo. Parece que o único apoio que o adventismo tem para esta falsa crença são os escritos literários e heréticos da senhora Ellen White, e também uma heresia ensinada pelas testemunhas de Jeová. Amém? Muito bem. Vamos mudar de página para a página de número 17. Página de número 17. Capítulo 4. Vamos falar sobre
Satanologia. Satanologia, a doutrina de Satanás. Vamos falar um pouquinho sobre a doutrina de Satanás aqui. Satanologia. Satanás, sua personalidade e característica. Olha, vamos começar falando sobre isso aí. Satanás, sua personalidade e característica. Vamos lá. Satanás, antes de sua queda, ocupava um lugar especial entre os querubins. Você vai encontrar isso em Ezequiel 28 e 14. Não precisa de ler agora não. Satanás e suas hostes caídas estão organizados. Olha só, Satanás e suas hostes caídas estão organizados e preparados para grandes batalhas do mal. Quem pensa que Satanás é desorganizado está muito enganado. Está muito enganado. O mundo espiritual da maldade é super organizado, assim como o céu é organizado também. Às vezes é nós que somos desorganizados, mas Satanás, ele é super organizado, tá? Ele está organizado e preparado para a grande batalha do mal. Disto podemos concluir que existem duas forças invisíveis e poderosas, que é a força do bem e a força do mal. Uma dirigida por Deus, que é os seus santos anjos, e a outra dirigida por Satanás, que são Satanás e os seus anjos caídos, onde a vitória final será com certeza do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo que ele vai ser derrotado e a vitória final será do nosso amado e poderoso Deus. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aí? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Está entendendo direitinho? Amém. Então, amém. Então vamos falar aqui. Nós falamos aqui, né, sobre, demos um resumo, uma introdução sobre satanologia, a doutrina de Satanás. Agora vamos falar sobre a personalidade de Satanás. A personalidade de Satanás. Satanás, este ser sobre-humano, é mencionado expressamente
no Antigo Testamento, em Gênesis 3, do 1 ao 15. Leia. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 15. Ora, a serpente era mais astuta de que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tampouco toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 15. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Vamos ler também Jó 1:6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amém. Lê Zacarias 3, 1 e 2. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Isso, tá vendo aí? A personalidade de Satanás, lá no Éden, foi o mentiroso, o enganador, né? Agora vemos aqui em Jó, ele aparece aí como um intruso, né? Que ele infiltrou na reunião de Deus, na reunião espiritual. É desse jeito que acontece, irmão. Quando estamos numa reunião adorando a Deus, os filhos de Deus estão adorando a Deus na igreja, em uma reunião, Satanás também infiltra lá no meio. Quando nós nos reunimos para nos apresentar perante o Senhor com louvor, com júbilo, eu creio que é isso que estava acontecendo naquela época, quando fala que os filhos de Deus se reuniram para se apresentar ao Senhor, e Satanás foi no meio deles. Eu creio que eles reuniram para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Aí Satanás entrou no meio da reunião para atrapalhar a reunião, como ele entra no meio da igreja para atrapalhar o culto, para usar alguém lá para atrapalhar o culto, e assim acontece, né? E aí no livro de Zacarias, ele entrou aí como caluniador. Ele estava à mão direita do sumo sacerdote Josué para lhe acusar. Mas isso mesmo, ele é acusador mesmo, né? Já no Novo Testamento, ele é mencionado frequentemente. Nós vamos ver lá em Mateus 4 e 1, que nem precisa ler não, quando ele manifestou lá no monte, lá no deserto, para tentar a Jesus. Além de ele ser caluniador, ele também é tentador. Ele apresentou lá para tentar a Jesus, tentar fazer Jesus pecar. Já em Lucas 18, lê para nós, e versículo 18 e 19, olha como ele apresenta lá. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e tua mãe. É até o... Bom, ele aí estava usando, né, esse homem aí para tentar
encher o ego, né? Levantar o ego de Jesus, chamando ele de bom, elogios, é para tentar fazer Jesus ficar orgulhoso. Ele usa pessoas assim também, ele vem com palavras assim de elogio, né? Sabe por quê? Sabe qual uma das maiores armas para derrubar o homem de Deus? É elogios. Às vezes você elogia uma pessoa e essa pessoa incha e acha que ele realmente é o tal, e aí ele acaba caindo na graça. Mas Jesus repreendeu logo, porque Jesus sabia que era o espírito maligno, era Satanás ali, usando a boca daquele homem para dizer: bom mestre. Mas Jesus disse: ninguém é bom senão meu Pai que estás nos céus. Vamos ler também 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Apocalipse 12, 3 a 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo, é por isso que ele está trabalhando aí, ó, atrapalhando muita gente, tirando gente da igreja ou tirando desejo de outros, tirando desejo de congregar. As igrejas, em vez de encher, está ficando vazia cada vez mais. É o inimigo trabalhando para levar o máximo de número de pessoas possível com ele, sabendo que pouco tempo lhe resta. E como ele não quer queimar sozinho no fogo do inferno, então ele vai acarretar, ele vai juntar uma grande multidão para descer, para queimar junto com ele. É isso aí. Ele está atuando, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas glória a Deus que nós estamos firmes e vamos vigiar para continuar firme e não cair nas ciladas do inimigo. Então falamos aí sobre a personalidade de Satanás. Ele é tudo isso que foi falado aí. É tudo isso e mais um pouco mais. Amém? Vamos falar um pouco sobre os nomes dados a Satanás. Nós temos aqui uma coleção de nomes, dados a Satanás. Vamos falar e vamos conferir na Bíblia. Primeiro aí, ó, diabo, Apocalipse 20, versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Diabo, Satanás, Abaddon e Apolion. Apocalipse 9, 11. Eu vou falando aqui, você fala. Você está vendo lá? Está vendo aí? O quê? Eu vou falando aqui, você só fala o versículo e lê. Apocalipse 9, versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu,
que era o nome Abadom e em grego Apolion. Abadom e Apolion. Outro nome dado aí, Belzebu. Lucas capítulo 11, versículo 19. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Outro nome dado a ele aí é o Belial. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belzebu e Belial? Ou que parte tem fiel com infiel? Isso. 1 Samuel 2:12 vai falar aí de alguém que era filho de Belial, filho do diabo. 1 Samuel 2:12. capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filho do sacerdote Eli, filho de Belial. 2 Samuel 23:6. Segundo Samuel, capítulo 23, e o versículo 6. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Isto. Outro nome dado aí a Satanás é maligno. Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outro nome dado aí, adversário. Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Também ele é chamado de serpente. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso, serpente que engana todo mundo. Hoje nós estamos arrebentando com ele aqui, né? É isso aí. O outro nome dado nele é mau, ele é mau. 1 Tessalonicenses 5:22. Não é nem um pouquinho de bondade nele, só maldade. Abstende-vos de toda aparência do mal. Isso, o outro nome dado é outro. Ele é soberbo. 1 Timóteo 3:6. Timóteo 3, 6. versículo 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas em várias concupiscências. Continua Não, lendo. primeiro. Eu li segundo aqui. 1 Timóteo 3:6. Peraí. 3:6. Não neófito, para que ensoberbecesse e não caindo na condenação do diabo. Isso, porque o diabo é soberbo. Então o obreiro não pode ser neófito. A palavra neófito é novato. Não pode ser novato. Ensoberbecendo. Porque senão ele fica soberbo. E a soberba vem do maligno. Ele acaba caindo na condenação
do maligno. O outro nome dado a Satanás aí, que ele é homicida e mentiroso. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ei, Jesus amado, hein? Só o sangue de Jesus tem poder para repreender esse demônio, Satanás, terrível. Também ele é chamado de acusador, caluniador, defamador, sedutor e enganador. Apocalipse 12, 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão contra os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Zacarias 3 e 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Amém. O outro nome dado a ele é Deus, com D minúsculo, Deus deste século, 2 Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O outro nome dado a Satanás é potestade do ar. Efésios 2, 1 a 4. E vos edificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com nós nos amou. Amém. E aí também tem outro nome aí que é o pai da mentira, potestade do ar, já lembra? Pai da mentira, João 8, 44. Ele é o pai da mentira. Então quem mente é filho dele, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é de si próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em 15º lugar, ele é chamado de tentador. Mateus 4, 4. Tentador. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lê antes, um versículo antes aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Isso, se tu tentador. és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu último nome dado a ele é tentador. Porque para aquele que serve a Cristo de verdade, realmente Satanás ele é um tentador. Porque ele tenta, mas nunca consegue. Porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Então deixa ele tentar. Por isso que ele chama tentador. Que ele tenta, mas não consegue.
Mas com aquele que está com a vida fora da presença de Deus, ele consegue, viu? Aquele que está vacilando. Então nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos parar aqui e prometendo voltar na outra aula. Vamos voltar na outra aula falando sobre a função de Satanás. A função. Amém? Deus abençoe, até daqui a pouco. Amém.